Não há nada errado em ficar triste de vez em quando. O problema é quando essa tristeza se prolonga. E o engraçado é que esta tristeza se prolonga justamente por você se recusar a chorar. Saiba que o choro contido, ele acaba ocorrendo para dentro, ao invés de ocorrer para fora. E vou ensinar uma variação do Shin Shutsu, uma técnica de dactiloterapia japonesa, juntamente com um pranayama indiano, que você aplicando essas duas técnicas, você vai conseguir aplacar a tristeza. Quando você se sente triste, você aumenta o índice de cortisol em seu corpo e os índices de serotonina, dopamina e endorfina caem vertiginosamente. Isto contribui para uma queda acentuada de sua imunidade, predispondo seu corpo a diversas doenças relacionadas metafisicamente à tristeza. Já está comprovado que a química do nosso corpo se altera conforme as nossas emoções. Elas alteram os níveis hormonais e, consequentemente, o nosso corpo passa a se adequar a esta nova realidade. E é sobre isto que eu vou falar hoje. O principal hormônio em ação nestes casos é o cortisol, quando a pessoa se encontra em estado de estresse, que de agudo se torna crônico. Porém, o cortisol, quando ele está elevado, ele tem o poder de reduzir a nossa imunidade. Ele reduz a produção de linfócitos T e B. Ou seja, o nosso corpo relaxa diante das situações de perigo. E um outro efeito importante de ser considerado é a redução de citocinas pró-inflamatórias. Quando isto ocorre, é muito preocupante, porque o corpo não só não está vigilante, como você eventualmente não sabe que está ficando doente, dando lugar a doenças ligadas à tristeza, a tuberculose, o câncer de mama, o câncer de colo do útero, o Alzheimer e o mal de Parkinson, que são doenças que vão atuando de forma inicialmente silenciosas. Entenda que a tristeza, pela redução de cortisol e dos demais hormônios, como a dopamina, relacionada à motivação. Então você perde interesse, motivação por muitas coisas. Ela reduz a noradrenalina, que está ligado também ao entusiasmo, ao ânimo para tomar uma atitude. Reduz os índices de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e de endorfina. E a pessoa, quando está com uma tristeza muito grande, por incrível que pareça, ela fica mais na cama, porém ela dorme menos. E isto contribui para uma perda energética muito grande, mais uma vez contribuindo para a redução da imunidade e para a redução das células chamadas natural killer. E as natural killers, que são as células responsáveis por abater agentes patógenos invasores do organismo, elas são produzidas justamente num sono profundo e reparador. Quando você não tem um sono profundo e reparador, elas simplesmente não são produzidas, colocando seu corpo aberto a patógenos, a doenças invasoras como vírus, bactérias, protozoários,
fungos. Muitas pessoas com tristeza, elas podem ser acometidas de doenças dermatológicas. Porém, quando há uma redução da imunidade e você pega, por exemplo, uma bactéria ou um vírus da gripe, por exemplo, você se vê eventualmente com coriza, você se vê com muito catarro na garganta, nas vias aéreas e, sobretudo, no pulmão, facilitando a tuberculose, facilitando a pneumonia. Isto, entenda que quando o catarro ele se encontra acumulado nas vias aéreas, o corpo metafisicamente está dizendo que o choro ele não foi liberado, ou seja, ele ocorreu para dentro, ele está contido especificamente no pulmão, segundo a medicina tradicional chinesa. Daí o porquê pessoas que têm muita tristeza vivem resfriadas, vivem com as vias aéreas obstruídas. Isto também pode prejudicar a região do cárdia. O cárdia, na medicina tradicional chinesa, está diretamente relacionado à alegria de viver, ao entusiasmo. E quando você não exerce essa alegria, esse sentimento de bem-estar, de bem-aventurança, você simplesmente fica à mercê de uma doença qualquer. Pessoas com excessiva tristeza, elas também podem ter obstruções nas vias cardiovasculares. São pessoas também que correm o risco de ter um infarto ou até mesmo uma trombose. Assim como a obstrução nas vias aéreas, nas vias cardiovasculares, existe também o que nós podemos chamar de obstrução dos neurotransmissores, como eu citei aqui anteriormente. Então, os canais sinápticos cerebrais, eles passam a circular por caminhos diferentes daquele do bem-estar, da motivação, da alegria, e você passa a entrar num estado crônico de tristeza profunda, com baixíssimo índice de dopamina. A amígdala cerebral, ligada às emoções, ela fica extremamente exacerbada, em estado de estresse contínuo, enquanto que o pré-frontal, relacionado ao raciocínio lógico, aquele que é capaz de encontrar um novo caminho, uma solução para o problema, ele fica completamente desativado. Então você corre o risco de entrar numa depressão. Em alguns casos, o caminho neural que o cérebro toma é o da apatia, de tentar reduzir ao máximo as suas emoções a fim de não sofrer. E quando isto acontece, esta apatia excessiva, ela pode gerar, um estado de personalidade esquizoide, como eu citei no vídeo anterior. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição para você entender. Tristeza, ela é uma emoção adaptativa a um luto, a uma perda. Porém, quando ela se torna excessiva, no caso, por exemplo, de abandono, rejeição na infância, ela pode gerar uma retração a fim de não sentir. E o cérebro passar a criar um mecanismo de apatia, de fechamento, de retração, porque dói demais, então eu prefiro não sentir. Para você reduzir a tristeza em seu corpo, a primeira coisa que eu tenho a compartilhar com você: tome uma ducha de água gelada, caminhe ao sol, pegue sol, porque o sol vai contribuir para o aumento da vitamina D e vai contribuir para o aumento de serotonina e, consequentemente, de melatonina, que são os hormônios ligados ao sono. Isto vai contribuir para o equilíbrio de uma coisa chamada ciclo circadiano do corpo,
que é aquele que está relacionado ao desejo, ao sono natural do corpo quando anoitece. E é fundamental que você respeite esse sono quando ele vem. A segunda coisa que eu tenho a compartilhar é pratique exercícios físicos. Estudos comprovaram que os exercícios físicos contribuem para o aumento de dopamina, serotonina e endorfina e equilibra o índice de cortisol no corpo. Ou seja, o cortisol e a noradrenalina, assim como a própria adrenalina, esses hormônios eles passam a atuar na dosagem certa, no momento certo, sem prejudicar a sua imunidade. A terceira coisa que eu tenho a compartilhar com você é justamente a prática do exercício da respiração harmônica e equilibrada. A respiração ela tem o poder de modular nossas emoções, assim como de modular nossa imunidade, de modular nosso cérebro, mas, sobretudo, de modular a nossa resiliência emocional. Quando você aprende a respirar de forma cadenciada e profunda, você encontra um estado de equilíbrio emocional que reduz a sua predisposição ao estresse. A técnica que eu vou ensinar hoje é em conjunção com a dactiloterapia japonesa chamada Shin-Shin-Shutsu, que consiste em você pegar o dedo anelar, este dedo, e segurá-lo por 5 a 10 minutos, enquanto você pratica o pranayama. O nome deste pranayama é Brahmani Pranayama, respiração da abelha. Ele consiste em você inspirar de forma lenta e profunda, encher completamente o seu pulmão, prender essa respiração e depois soltá-la pela boca, fazendo um zumbido da abelha, como eu fiz aqui agora. Eu vou repetir para que você entenda. Mais uma vez. Usar esta técnica na natureza vai contribuir de forma fantástica para o reequilíbrio emocional, ouvindo o som de pássaros, cheiro de terra molhada, o cheiro do mar. Isto tudo contribui para um reequilíbrio emocional, a sua reintegração com a natureza. E por último, eu te recomendo não conter o choro. Todas as vezes que nós estamos com uma emoção profunda, um sentimento profundo de tristeza, isto, como eu disse, tanto no caso de afetar as vias aéreas, como afetar o sistema cardiovascular, como também afetar os neurônios. Então, o elemento ar, Fen, ele está circulando de forma excessiva por certos canais, criando bloqueios, obstruindo a expressão do Qi, da nossa energia vital. Como no Feng Shui, Fen, vento, Shui, água. Por isso cria-se o muco, né? Relacionado à coriza, relacionado à congestão das vias aéreas. Então, ao invés de chorar para dentro, vamos chorar para fora. Liberar esse choro é fundamental.
E detalhe, quando você libera esse choro, às vezes ouvindo uma música triste, não corra de um sentimento, de uma emoção. Eventualmente é fundamental colocar uma música triste, sabe? Uma música numa tonalidade que possa ativar o seu emocional e fazê-lo chorar. Isto vai ser como se fosse uma verdadeira lavagem da alma. E você vai se sentir mais leve com isto. Ok? Gratidão.